Olá a todos, sou o Felipe Castro, participante do Grupo 2, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi estruturada a nossa infra para a entrega do Tech Challenge da fase 2. Então, vou começar aqui pelo nosso Docker Compose, onde basicamente, em resumo, é um arquivo onde a gente configura, a aplicação e inclui o nosso banco de dados Postgre, e também para gerenciamento do banco, da API, também o Prometheus para monitoramento, assim como o Grafana para visualização das nossas métricas. Então, aqui no arquivo de configuração, nós temos algumas configurações para o uso do próprio container, como a versão, nome do container, nome da imagem, as portas utilizadas, o range de portas utilizadas, os volumes, definição do environment também, que são as variáveis do ambiente que vão ser utilizadas no Postgre, a parte de rede, a configuração de rede, como essas imagens farão a comunicação entre elas após nós executamos esse container, algumas configurações também do pgadmin, como qual imagem a gente vai utilizar, algumas configurações de portas, de rede, assim como o container demonstrado acima. Mais abaixo temos também as configurações agora referente à nossa API, nosso back-end. Também ali uma configuração de nome de container, qual é a imagem, definições de range de portas, e assim também como a parte de environment e também a de rede. Seguindo aqui nós temos a parte de configuração também da imagem do Prometheus. Temos o nome da imagem, o nome do container, algumas configurações de porta, de volume, bem parecido com os demais demonstrados. Por último, a imagem do Grafana, também com as configurações de nome, portas utilizadas, environment, nome do volume, e aqui uma diferença, que tem as dependências do Prometheus. Então a gente tem que seguir essa ordem, exatamente como está aqui, e as dependências para a correta utilização de todas as imagens. Vou rodar agora Docker Composer up-build para subir todas as imagens necessárias para a aplicação, assim como o monitoramento e as métricas dela. E também nosso banco de dados. Aqui ele já está fazendo o download novamente. Ainda não foi criado nenhum container, ainda não tem uma imagem. Agora baixou a primeira imagem do Prometheus, agora do Grafana. Nenhuma ainda em uso, ainda está finalizando os downloads das demais imagens, para então iniciar cada uma delas. Finalizou todos os downloads, já temos o download de todas as imagens. Agora ele vai começar a iniciar a configuração de cada uma delas e após isso subir na ordem demonstrada no arquivo. Agora sim, todas as imagens já em uso, todas as configurações aplicadas na sequência correta e todas as aplicações já estão de pé. Olá, eu sou o Daniel Pitan Silveira. Eu vou dar continuidade aqui no vídeo que o Felipe estava apresentando, da parte de infraestrutura. Então, o nosso projeto aqui, como que ele está baseado? Então, ele está baseado em Docker com containers, onde cada container responde por uma aplicação e cada container tem a sua dependência. E como que a gente configurou isso daí? A gente configurou isso daí dentro do Docker Compose com Depends On. Então, sem esse depends on, o que ia acontecer? Cada container ia subir e sem uma ordem específica. Então, eu poderia acontecer de API subir primeiro, sem ter o banco de dados em pé, e depois subir o Grafana, depois o Prometheus, ou subir o Prometheus primeiro. Então, ou seja, ia subir fora de ordem e ia acontecer que nenhum serviço ia encontrar o outro, ia estar conectado de forma correta. Então a gente ia ter alguns problemas. Então, para não ter esses tipos de problema, a gente colocou o depends on para que gere uma dependência e subam na ordem correta cada container. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro fazer um docker system -a, porque eu vou limpar o meu ambiente antes de fazer a demonstração. Só rodar mais uma vez para ter certeza. Legal, não tenho nada lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou buildar e subir o nosso ambiente. Então, como que vai funcionar? Eu vou dar um Docker Compose Up Build
e ele vai baixar as imagens, né? Se a gente ver aqui no nosso Docker desktop, vai ver que não tem nenhuma imagem, nenhum container, né? Porque eu acabei de limpar. Então ele vai baixar as imagens, ele vai buildar o nosso projeto. Como que ele vai saber qual é o projeto que ele tem que buildar? Ele vai vir aqui no Dockerfile, que está nesse endereço. Então ele vai ter aqui, tem um Dockerfile aqui, e através desse Dockerfile é que ele vai fazer o build da aplicação da API e subir cada aplicação na sua ordem correta, conforme a dependência que está definida aqui no Docker Compose. Então vamos lá, Docker Compose up -- build. Então ele está baixando as imagens do Prometheus, do Grafana e do Postgre. Vamos esperar ele baixar. Aí agora nesse momento ele está fazendo o build da aplicação através do Dockerfile. Então aqui no Docker Desktop ele já subiu as imagens e agora ele vai começar a subir os containers. Assim que ele terminar aqui, vamos esperar. Então está terminando de buildar a aplicação, a nossa API, maravilha. Então ele subiu aqui, tá? Ou melhor, está subindo os containers. Então aquilo que eu falei, tem uma ordem específica para cada container subir. Então o primeiro container que vai subir é o banco de dados. Então vamos esperar ele subir. Na sequência ele vai subir a minha agenda, que é a aplicação. Aguardar uns minutinhos aí, maravilha. Então ele subiu aqui todos os aplicativos em cada um no seu container e eles estão conversando entre si. Então, se a gente acessar aqui o Prometheus, nesse endereço aqui, a gente vai vir aqui em Status e Target. Então, vai ver que ele encontrou a aplicação e está up. Dentro da aplicação, a gente tem um nugget, que é esse cara aqui, o Prometheus-net.aspnet core, que é responsável por expor as métricas da aplicação. Então, se a gente acessar o meu endereço do meu IP aqui, 2.88/metrics, eu vou ter as métricas sendo expostas. Então, deixa eu acessar aqui a nossa aplicação o Swagger, vou dar um refresh aqui, e aí eu vou cadastrar alguns contatos aqui. Então, eu vou criar aqui um contato aqui, joão@fiap.com.br, o telefone dele vai ser 999-57-1516, DDD 11, vou dar um execute, beleza, contato criado com sucesso, vamos criar mais um outro aqui, o João, a Maria, vai ser o telefone 4587-2556, ela tem telefone fixo, DDD 19, vou dar um execute, criado com sucesso, aí eu vou criar aqui a Vanessa, @fiap, essa aqui também vai ter um telefone fixo, também é DDD 19, vou dar um executar. Maravilha, os 3 contatos criados. Eu devo ter outros contatos na minha base de dados, então eu vou buscar aqui todos os contatos, dar um execute. Então aqui eu tenho aqui o João, a Vanessa, não, só esses 3 mesmo. Então eu vou buscar todos os contatos para ver os 3 contatos então agora que eu cadastrei esses 3 contatos, eu vou dar um tryout e vou buscar esses contatos aqui. Então, dou um execute. Então, tenho aqui os meus 3 contatos, o João, a Vanessa, a Maria. Deixa eu retornar um contato pelo ID, eu quero o ID 3, executar, retornou, então tá tudo funcionando. Deixa eu executar algumas vezes aqui para gerar algumas métricas. Então, se eu der um F5 aqui, as minhas métricas foram atualizadas. E uma vez que a gente tem essa integração com o Prometheus e a minha API, eu posso me utilizar do Grafana para montar os dashboards dessas métricas. Então, eu vou acessar aqui o Grafana. Ele está respondendo dentro da porta 3000, como está aqui no meu container, a porta 3000. Então, aqui dentro do Grafana, eu já tenho um dashboard montado em cima da agenda. Então, se eu clicar aqui em minha agenda, a gente já vai ter alguns gráficos que não estão para atualizar automaticamente, mas eu posso definir aqui para atualizar cada 5 segundos, 10 segundos e tudo mais. Mas se eu clicar aqui, ele vai atualizar. E como que eu faço para que um enxergue o outro? É muito simples. Eu venho aqui em adicionar nova conexão, Prometheus, adicionar data source. Aqui eu ponho o endereço que o Prometheus está respondendo. Então, que é Prometheus 2.9090. Esse Prometheus aqui é o nome do nosso container aqui, porque o container a gente tem que pensar como se fosse um mini servidor, onde ele só executa as bibliotecas e as funcionalidades necessárias para aquela aplicação ficar de pé, né? Ele não tem todo, por exemplo, se fosse um Windows ou um Linux, todo o arcabouço de componentes e bibliotecas que vem padrão, que não necessariamente a gente vai estar utilizando,
para subir essa aplicação, então veio o mínimo necessário suficiente só para essa aplicação executar. Então, colocando aqui a URL e dando um save test, sem nenhuma outra configuração adicional aqui, é para ele fazer a conexão com o Prometheus. Só que para a gente saber qual é qual aqui, eu vou mudar esse nome desse data source para Prometheus vídeo gravado. E aí eu não vou pôr nenhum usuário nem senha, porque a gente não definiu nada disso no Prometheus. Eu vou dar um save test. Aqui ele deu um successful, então agora eu vou criar meu dashboard. Vou vir aqui em New Dashboard. Então eu vim aqui Dashboards, New Dashboard. Vou adicionar uma nova visualização. Vou escolher aquele data source lá. E aqui ele apresenta essa tela. Nesta tela eu vou escolher aqui a métrica. Eu posso vir aqui em Metric Explorer. Então eu vou adicionar aqui uma métrica de consumo de memória. Então eu vou pegar aqui .NET Total Memory Bytes, vou dar um select. Aí aqui eu vou colocar, pode ser time series, eu vou dar run query para a gente ver. Então aqui o quanto está consumindo de memória. Vou adicionar um título aqui, consumo de memória. Consumo de memória em bytes. E além de definir aqui o nome desse indicador aqui, eu posso estar definindo outras funcionalidades, outras informações dele, como a legenda, se vai ser tabela, que lado que vai ficar, na esquerda, na direita, listagem, né? Então eu vou deixar a listagem. Eu posso estar colocando aqui thresholds, então conforme o threshold que ele tiver, ele vai mudar de cor, verde, vermelho, amarelo e outros semáforos que eu posso estar colocando aqui. Então, deixa eu pegar aqui Panel, Tools, Tips, Legend, Options. Aqui tem as unidades. Eu posso colocar aqui Data Bytes. Então, aqui ele já tem aqui, ó, 5, 25, tal. Eu posso adicionar um mapeamento e eu posso definir aqui overrides de informação. Então aqui, ó, esse override aqui, eu vou definir aqui, eu vou pegar ó, essa informação e eu vou trocar por minha agenda. Pronto. Então, em vez de ficar aquela informação feia lá, eu substituo essa propriedade aqui que ele detectou por um nome mais amigável. Então, feito isso, eu dou um apply e agora eu salvo o meu novo dashboard. Então, minha agenda, vídeo gravado, vou dar um save. Então, eu já tenho o meu primeiro indicador. Então, vou adicionar outro indicador aqui para ficar uma coisa um pouco mais bonitinha. Então, Metric Explorer, eu vou pegar aqui HTTP. Então, eu vou pegar aqui HTTP Request Duration Count Run Query. Então, aqui ele tem a duração de cada request, tá? Se eu vier aqui em Suggestions, ele vai me dar algumas sugestões que eu posso estar colocando. Então, posso estar escolhendo esse daqui, que é pie, que é pizza, posso escolher donut, posso escolher barrinha, ou essa aqui que é mais antiga. Então, ele já me dá algumas sugestões, além daqui as que eu posso eu mesmo escolher livremente, se condizer com os dados. Então, aqui eu vou colocar essa informação aqui de donut, tá? Deixa eu ver aqui, a gente tem aqui as legendas, ó. Então, aqui eu vou aplicar um override no nome. Então, esse aqui, que é deixa eu ver aqui, tá pequenininho aqui, tá difícil de enxergar o que é. Esse é recuperar por ID. Então, eu vou adicionar aqui, display name, recuperar por ID. Aí eu vou adicionar outro override. Esse daqui é contato, controller. Não, esse aqui já foi. O segundo é recuperar todos os contatos. Então, aqui, recuperar todos os. Então, vamos pôr igual da API. Barra recuperar todos os contatos. Então, agora eu já tenho aqui recuperar todos os contatos, recuperar por ID. Esse daqui é registrar contato, então vamos adicionar isso aqui também. Registrar contatos. E o outro esse aqui é um HTTP Request Duration, Code Date, Instance, Job, Get. Esse aqui é só um Job Get. É o Get, vamos ver aqui, o Get. Esse aqui é o Get. Então eu vou dar um Apply. Então com isso a gente já tem dois gráficos aqui. Eu posso atualizar, então eu atualizei, ó, a memória foi lá embaixo porque eu parei de utilizar. Mas se eu der um executar aqui várias vezes e der um refresh,
Ele já subiu um pouquinho aqui. Deixa eu cadastrar mais algumas pessoas. A Vanessa várias vezes. Vamos por Vanessa. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente dá um execute aqui para retornar a lista e dá um refresh. Então a memória já subiu um pouco mais. E aí eu tenho mais requisições aqui. Então eu vou recuperar aqui por prefixo. Então, aqui 11 execute, 19 execute. 11 execute, 19 execute. Então, agora eu tenho mais um pouco de dados aqui, né? E essas informações elas são dinâmicas, elas são vivas. Eu posso estar montando muito mais outros gráficos conforme as métricas que já estão expostas ali pelo Prometheus e montar o meu dashboard de monitoramento. Aí aqui eu defino o de quanto em quanto tempo eu vou querer essa atualização. Eu posso salvar aqui o dashboard e aqui em configurações do dashboard, em share, eu posso estar gerando um link e publicando esse dashboard, colocando no quiosque, na televisão e outras funcionalidades. E é isso que o nosso projeto ele está realizando. Muito obrigado. Alto nível aqui das nossas decisões em termos arquiteturais para os testes, né? A gente encerrou a última apresentação mostrando essa mesma pirâmide aqui e mostrando que a gente tinha implementado até os testes unitários, né? Dessa vez a gente está avançando para a parte verde e fazendo os testes de integração, que são testes mais caros, né? Como o gráfico mostra, que demoram mais tempo, mas que testam uma coisa que os testes unitários não testam, né? Que é a aplicação, como os componentes da aplicação interagem entre si, se eles estão interagindo da maneira adequada. Por ser um teste mais caro, a gente resolveu então fazer apenas o caminho feliz, né? Principalmente porque nossa aplicação ainda não tem tantos graus de liberdade assim que justifique testar tantos cenários que talvez não pudessem ser cobertos apenas pelos testes unitários, né? Uma vez que temos poucas variações e as poucas que temos estão nos use cases, então os testes unitários eles já cobrem essa variação, né? E aí, seguindo nessa abordagem, o que a gente fez foi, como a gente ainda não possui um ambientes separados, né? Ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação e ambiente de produção, nós não teríamos controle sobre o banco de dados. Então, nós resolvemos mocar o banco de dados e testar a aplicação de ponta a ponta, mocando apenas o banco de dados. Então, a gente vai gerar uma requisição lá na controller, e essa requisição vai passar por todas as camadas, controller, use case, repository, e aí sim vai bater no nosso banco de dados mocado. Para fazer isso, a gente seguiu até a documentação aqui da Microsoft que tem, de como fazer esses testes de integração. E aqui eles utilizam essa classe que chama Web Application Factory, onde ela faz o bootstrap da aplicação para a gente, e ela deixa a gente fazer a injeção de qualquer que seja a dependência que a gente precisa. Então, às vezes você tem alguma dependência externa, você consegue mocar isso, né, para testar só a sua aplicação, não depender das aplicações externas estarem up. E aí depois que ela faz esse bootstrap, ela externaliza por meio de um método chamado create client, externaliza um client para que você consiga fazer uma chamada a essa API que foi iniciada. Então a gente criou aqui uma Custom Web Application Factory, porque além de expor esse client que a gente precisa criar, a gente também queria que antes dos testes serem iniciados, houvesse todo o setup, né, de subir uma máquina do Docker, buildar a imagem e fazer qualquer que seja a migration que fosse necessária lá. Então, a gente acabou optando por não utilizar o arquivo, não fazer do jeito mais tradicional, né, do Docker. A gente utilizou essa library aqui chamada Ductus Fluent Docker, né? Então a gente consegue utilizar por meio de uma Fluent API para utilizar o nosso Docker Compose e subir a imagem que a gente precisa, né? Então o que ele vai fazer é acessar a imagem aqui, o arquivo YAML, né? E tá pra gente, e aí ele tem uma série de métodos para você, por exemplo, reaproveitar os containers ou fazer um remove orphans. Então ele facilita bastante essa questão que se nós não tivéssemos essa library aqui, nós possivelmente teríamos que fazer alguns comandos CMD antes, né? Então talvez fosse um pouco mais complicado. Então a gente utilizou essa biblioteca aqui. E o Denis vai entrar mais em detalhe mais na frente, então eu não vou passar muito ponto a ponto aqui, mas basicamente a gente utilizou essa biblioteca. Então, antes de qualquer teste, o que ele vai fazer ele vai herdar dessa Fixture Custom Web Application Factory e vai expor o Create Client para a gente. Quando a gente criar o cliente, ele vai iniciar a aplicação e iniciar um banco de dados Docker. E aí com isso a gente consegue realizar os testes. E a vantagem da gente fazer dessa maneira é que, por enquanto,
nossa aplicação é relativamente simples. Então, a única coisa que a gente precisou fazer foi subir esse Docker. Mas, como as aplicações, principalmente baseadas em microserviços, tendem a crescer e tendem a interagir com outras aplicações, então a gente pode no futuro ter uma fila do Rabbit, a gente pode ter uma fila do Kafka, a gente pode ter que bater em uma API para fazer determinada requisição e só seguir se essa requisição for de sucesso, por exemplo. Então a gente vai começando a adicionar dependências ali que talvez não precisem estar up necessariamente para que o nosso teste passe. E aí, para não ficar dependente disso, como a gente já fez o setup nessa estrutura, a gente só precisaria fazer um override do método createClient, esse daqui. E aí, nesse override, além de a gente fazer o bootstrap da aplicação, a gente também injetaria um novo serviço com um mock. Né? A gente poderia utilizar, tem umas bibliotecas conhecidas na comunidade, então a gente tem o WireMock, a gente tem o Mock Server, que também vão ter essa Fluent API, assim como o Ductus tinha, onde a gente consegue falar, ó, quando você bater na URL tal, com o header tal, e for um método get ou um método post, você vai retornar esse valor. E aí a gente consegue testar os cenários de acordo com o que a gente quiser, né? Acho que o overview seria esse. O nosso próximo passo, segundo a pirâmide de teste, seria fazer os testes end-to-end, caso a gente venha a ter um front-end para a aplicação. Mas agora em seguida o Denis vai mostrar mais no detalhe, no bit aí, como que está funcionando os testes. Obrigado, pessoal. Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa gravação. Vou fazer a apresentação dos nossos testes. Foi desenvolvido aqui pela nossa equipe a minha agenda de contatos.integration teste. Dentro dela nós criamos algumas classes. Essa Custom Web Application Factory, ela é responsável para fazer a conexão, criar o nosso Docker. E criamos aqui o nosso Docker Compose, que fará a criação, subir a nossa instância lá do container, do Postgres. E vou iniciar aqui os nossos testes de integração. Primeiramente eu vou depurar o nosso projeto, depurando. Vou mostrar para vocês aqui que não tem nenhuma instância do container inicializada, né? Então nós vamos passar primeiramente aqui dentro desse Custom Web Application Factory, onde ele vai startar para a gente o nosso Docker, o container do Docker, ok? Buscando lá o caminho do arquivo do Docker Compose que eu mostrei para vocês aqui na nossa apresentação. Então vamos iniciar, ele vai passar aqui, vai startar para a gente, vai startar o nosso Docker. É um processo, ele demora um pouco, mas ele vai iniciar. Vamos aguardar, ok? Vamos verificar. Ele subiu com o nosso container, né? Subiu com o nosso container do Postgres. Então nós vamos avançar. Aqui ele verifica, né? Se existe o nosso container. Inicia a nossa instância, a nossa conexão. Abre a nossa conexão. Ele verifica, né, se existe essa tabela no nosso banco de dados. A princípio ela existe, então não vai precisar. O nosso Docker aqui, o nosso banco de dados que a gente criou, minha agenda de contatos. Então, eu vou avançar, ok, e vamos iniciar. Aqui ele vai verificar se existe o banco de dados. Se caso o banco de dados não existe, ele vai rodar para a gente as nossas migration, vai criar o nosso banco de dados. Então vamos avançar. Ok, aqui ele já inicia o nosso AutoFac, né? Que foi o componente que nós utilizamos para criar os nossos contatos. E então aqui, vamos avançar, F10, ok, beleza, avançamos, ok. Então, o nosso contato, que nós vamos criar na nossa base de dados, Arlene, com esse ID, criará esses telefones. Então, vamos ver. Então, ele já deu um post na nossa base de dados. Nossa base de dados está zerada e nós vamos pesquisar. Então, beleza. Então, ele criou para a gente aqui o contato. Vou conferir aqui. Arlene, ok, tudo certinho. Então, beleza. E vamos avançar. F10, avançando. Vamos avançar. Ok. Status. Nosso status deu ok. Então, deu um status ok, que é o nosso código. 200. Status. Então, contato criado com sucesso.
Então vamos avançar mais uma vez, ok. Ele verifica de novo, ok. Vamos continuar com o nosso projeto. Agora, o que ele vai fazer? Sempre ele verifica, então vamos avançar, vamos avançar. Aqui, como que nós já fizemos essas validações, então nesse momento não tem mais a necessidade de fazer, então vamos remover esses breakpoints, remover os breakpoints, porque ele não precisa mais fazer essas validações, porque anteriormente nós já passamos por aqui. Agora sim, vou ver aqui também. Vamos remover aqui também, remover aqui e vamos avançar. Agora sim, ele limpa para a gente a nossa base de dados, vai limpar aqui, vai zerar para a gente os registros da nossa base de dados. Zerou, ok, ok. E agora ele vai fazer o nosso insert, né? Então quer dizer, nós temos esse método que faz a limpeza da nossa base de dados e nós temos esse método que faz o insert da nossa base de dados. Então vamos mais uma vez avançar. Ele vai fazer o insert da nossa base de dados. Ok. Vamos avançar. Beleza. Então ele inseriu na nossa base de dados. Vamos conferir. O registro foi inserido da nossa base de dados. Vamos retomar de novo. Ok. Agora ele vai fazer um get. Um get para a gente das nossas informações que nós adicionamos. Então quer dizer, deu ok. Então o nosso contato ele existe na nossa base de dados. Ok? Deu um ok. Então, beleza. Então, vamos avançar. Status ok, ok. Já mostra aqui pra gente que esse registro nosso, ele existe, né? Então, ele buscou da nossa base de dados. Então, beleza. Vamos dar um F5 e ok. Então, esse teste também nosso foi executado com sucesso. Vamos avançar. Ele retorna de novo. Então, vamos avançar. Agora, ele vai recuperar por ID. Vamos avançar. Esse aqui não precisa passar aqui mais. Ele vai limpar mais uma vez a nossa base de dados. Nossa base de dados aqui, ó. Existe esse registro. Ele vai limpar a nossa base de dados. Vamos limpar os registros. Ok. Vamos conferir. Base de dados zerado. Vamos avançar. Vai fazer um insert para que a gente possa fazer o nosso get. Ok. E deu um get. O insert está aqui. Foi inserido. Ok. E deu um 200. Status code 200. Ok. Então, beleza. O nosso get também passou. Vamos avançar. Deserializou o nosso contato. E deu um create. Ok. Então, quer dizer, ele criou para a gente o contato. Deu um get novamente. Get by ID. Se a gente for conferir aqui, 200. Ok. Então, beleza. Então, a nossa recuperação pelo ID tá certo. E também. Então, vamos avançar. Nosso contato, nosso registro, tá aqui. Recuperou o nosso registro com código 171. Então, deu um ok e finalizou mais uma vez esse teste. Vamos passar para o próximo, avançando. Ok, agora nós vamos fazer um delete, né? Mesma coisa, ele limpa a nossa base de dados. Para garantir, né? Para garantir que as informações elas estão sendo geradas corretamente, para que não tenha lixo na nossa base de dados, ok? Então, vamos avançar. Ele vai dar um insert, novamente, validando, ok. Dado inserido, vamos avançar. Agora sim, ele vai dar um get para ver se existe o contato, né? Beleza, 200, ok, status code. Vamos avançar. Vai verificar se existe, né? O e-mail. Então, beleza, ótimo, existe o e-mail. E aqui que ele vai fazer a nossa ação, que vai ser a ação de delete. Então, vamos dar um F5. F10, registro deletado. Então, essa ação funcionou corretamente. Então, beleza, vamos dar um F5, retorno depois, retorno ok. Então, nosso contato foi deletado com sucesso. Vamos avançar. Beleza. E ótimo. Então, nos nossos testes, passamos etapa por etapa, todos os métodos, né? A ação de delete, a ação de recuperar por ID, recuperar todos e registrar contato. Então, todos os nossos testes passaram com sucesso e mostrando aqui para vocês a visualização e, então, o processo e aqui nossa base de dados zerada, não trouxe mais nenhuma informação. Então, nós iniciamos sem informações e saímos sem informações. Esse é o teste que a gente executamos. Agora será passado para a próxima etapa, em onde os meninos, que são os nossos integrantes, vai estar dando continuidade na apresentação. Muito obrigado. Boa noite, pessoal.
Meu nome é Leonardo, vou estar apresentando aqui a nossa parte do que a gente fez toda a estruturação das actions ali que são solicitadas, né, dos testes unitários de integração e de setup, né. Então, aqui a gente tem nosso arquivo do .NET YAM, né, YAM. A gente já deixou automatizado para quando fizer pull request ali na master. Então, na hora que bate ali o pull request, ele já roda a nossa pipeline ali, né? Então tem toda a parte da instalação do .NET, do restore, dos testes unitários e testes de integração, certo? Aí aqui a gente tem nossa pipeline, vou colocar ela para rodar agora novamente, né? Para vocês verem que a gente já tem nosso build, startando o build aqui, nas dependências. Aqui a gente pode ver que está por enquanto tudo certinho. E aí com isso a gente está sendo restaurado aqui, agora está buildando, né, o nosso projeto aqui. Alguns warnings, nada de erro. Agora vai começar a rodar os testes unitários. Então a gente já pega todos os testes que ele encontra ali de acordo com o nosso filtro. E agora ele começou a rodar os testes, estou passando, né, todos os testes unitários. Aqui a gente filtra pelo FUPA, que for diferente de integração, integration teste. No total, se não me engano, de 39 testes unitários passados. Então, 39, ok. Agora vai começar a rodar os testes de integração. Aqui ele começa já a rodar, já estou fazendo aqui, está passando, deletar conta. Então passou os testes aqui, a gente tem os 4 testes de integração aqui, 4 ok. Aqui só fazendo a finalização, né? E aqui, completed job, finalizando ali o processo. Então é isso, a nossa esteira já está totalmente automatizada ali, totalmente aqui já o arquivo, caso necessitem, tenham alguma dúvida. E aqui nossa esteira é totalmente funcional. É isso, muito obrigado aí.